Minha intenção é começarmos a falar, já que falamos das três marcas da existência, a impermanência, dukkha, anicca, né? Impermanência, dukkha, a insatisfatoriedade como marca da vida, e anatta, a inexistência de um eu inerente em qualquer coisa, inclusive em nós mesmos, sendo a noção de um eu uma ferramenta necessária para existir, mas uma construção proporcionada pela nossa operação mental, a sensação de uma consciência provinda do funcionamento dos cinco agregados, do fato de termos contato, sensação, percepção, formações mentais, e isso então nos dá a sensação de uma consciência. Então passamos agora para os preceitos. E vamos tratar hoje do preceito que dá muita conversa, talvez a gente não consiga terminar hoje, que é não matar. Inicialmente, o conceito de não matar quer dizer que somos sensíveis ao fato de que os seres não desejam a cessação de sua existência. Jardim, se surge o cão, eles fogem. Se nós nos movemos, eles fogem. Eles têm medo e protegem a sua existência. Observando esse fato de que os seres sencientes, que quer dizer os seres conscientes de sua própria existência, cientes de si mesmos, né? Ser cientes, sencientes. Que esses seres desejam continuar existindo. Então, o conceito de não matar, ele vem automaticamente junto com a percepção de uma compaixão, de o fato de que nos compadecemos e sentimos o que os outros sentem. Padecemos junto, que quer dizer compaixão, compadecer-se, ser capaz de padecer com os outros, sentir o que o outro sente, perceber o sentimento que está dentro do outro. Então surge o preceito de não matar, que significa grande percepção do que está acontecendo em volta. Disse, por exemplo, que seres que vieram dos infernos e conseguem um nascimento humano são pessoas que se comprazem em causar sofrimento ou que maltratam animais já na própria infância, que atiram pedras nos pássaros, que amarram os sapos, ou fazem qualquer maldade e não sentem o que o outro sente. E isso é uma característica do inferno. Os reinos da raiva e da falta de compaixão são justamente os reinos infernais. Então, são o contexto em que vivemos sem perceber o sofrimento alheio. Então, o preceito de não matar, inicialmente nos sutras iniciais, se refere aos seres sencientes, mas se nós perguntarmos o que são seres sencientes nesses sutras, são os seres que respiram. Então estamos falando de seres que têm uma percepção do seu corpo, são capazes de respirar,
estão fora deste conceito de seres sencientes, os seres que não respiram como nós respiramos. Prestem atenção que esses sutras iniciais do tempo de Buda estão falando no contexto daquele tempo. E no contexto daquele tempo, por exemplo, a existência de seres como micróbios, bactérias, vírus, não era considerado. Então, temos que olhar o conceito como um conceito voltado para a questão da compaixão. Então, começam a acontecer muitos erros de interpretação até hoje, que acontecem com mesmo professores do Dharma. Não estamos falando de vida, e o primeiro grande erro que pode acontecer é confundir vida com sofrimento. Nós estamos falando de causar sofrimento. Então, quando alguém diz, mas as alfaces também são seres vivos, se nós os comemos, então estamos comendo a vida. Várias considerações a fazer. Em primeiro lugar, nós, como seres vivos, só podemos viver da vida, não podemos comer matéria inorgânica, não podemos comer pedras, por exemplo. Isso nos levaria à morte bem rápido, todos sabem. Além de ser altamente prejudicial aos dentes. Do outro lado, quando falamos vida, então, não estamos nos referindo, ao dizermos não matar, não estamos nos referindo a toda a vida, mas estamos nos referindo aos seres sencientes. É essa a intenção de Buda quando dá esse primeiro ensinamento. Quando estamos falando de seres vivos, mas que não têm sistema nervoso, não estamos mais falando de sofrimento. Porque se não há sistema nervoso que percebe dor, não estamos falando do preceito em si. Para que entendamos isso com mais clareza, hoje de manhã eu cortei as unhas, aí joguei as raspas das unhas fora. Ao cortar as minhas unhas, não senti a menor dor, o menor sofrimento. Por quê? Porque minhas unhas não têm sistema nervoso. Quando eu raspo o cabelo, hoje de manhã eu fiz a barba, ao fazer a barba para essa palestra aqui, também não sofri nada, porque os fios dos meus cabelos não têm sistema nervoso. Então não há sofrimento nesse ato. A mesma coisa se aplica às alfaces, às frutas, a todos os vegetais que nós comemos, às cenouras, ao que você imaginar. Então, o sentido do preceito é o sofrimento, não é a vida de forma genérica. Não se refere à vida contida em uma maçã, que por sinal o fruto foi produzido pela árvore para ser comido e para que você espalhe as sementes. É por isso que ela fez isso. Para sementes, e ao comer o fruto, está fazendo para a árvore, para a macieira, exatamente o que ela planejou. O sentido da sua existência, da produção da fruta. Por que a fruta é vermelha? Para que nós a vejamos e sejamos atraídos por ela.
Se compreendemos esse fato, então a questão da vida em relação ao sofrimento está bem clara no preceito não matar. Estamos falando todo o tempo de sofrimento, não estamos falando de vida em si, de todo tipo de vida. E agora vamos abordar um pouquinho a história do conceito de não matar em relação à própria alimentação. Os primeiros preceitos eram dados a monges que eram mendicantes. Eles saíam para mendicar com suas tigelas nas ruas e recebiam comida das pessoas. E não podiam recusar nenhuma comida. Então, sobre a pergunta, eles podiam comer carne? Sim, eles podiam comer carne. Em nenhum momento aparece um preceito no budismo que diz: você está proibido. Estou falando do budismo dos sutras iniciais do tempo do Tripitaka. Não está escrito isso. Você não pode comer carne. Mas está escrito que os monges não podem permitir que um animal seja morto para dar comida para eles. De modo que o monge podia mendigar e receber comida em qualquer casa, seja o que for que lhe dessem, ele comeria, mas se alguém dissesse: eu vou matar uma cabra para fazer uma comida para os monges são obrigados a salvar a cabra, a dizer: não, não faça isso. Instrução dada aos monges. Então, aquela carne que tinha sido produzida sem a intenção de ser dada ao monge, ele poderia consumir. Uma grande rebelião que aconteceu dentro da Sangha foi a rebelião de Devadatta, que é conhecido como o símbolo daquele que tenta fazer cisão na Sangha, dividir a Sangha. Aquele que critica o mestre e diz: eu entendo melhor as coisas, então eu vou fazer a minha Sangha. Então Devadatta faz isso. E uma das críticas dele, Buda, é que Buda era muito leniente e muito suave nas regras, e que os monges deveriam ser obrigados a jamais comer nenhum pedaço de um ser que tivesse sido um ser vivo, que tivesse sofrido, que eles não poderiam comer carne, tinham que recusar isso, tinham que ser radicalmente vegetarianos. Buda se recusou a essa ideia. Devadatta arrastou um certo número de monges junto com ele, e Shariputra foi até esse grupo e os convenceu a retornar, e Devadatta acabou tendo um fim inglório. Mas essa regra de vegetarianismo jamais foi colocada nos primórdios do budismo. No Tripitaka ela não aparece. Porém, quando o budismo sai da Índia e chega à China, os monges não podem mendigar, porque isso não era bem visto na sociedade chinesa. E os monges são obrigados num clima frio, a morarem em monastérios nas montanhas. Os monges estão longe das cidades, não podem mendigar comida todos os dias, como faziam os monges da Índia, da Tailândia, da Birmânia, do Sri Lanka. Então, os monges, ao fazer um monastério, são obrigados a cozinhar. Se os monges são obrigados a cozinhar e a produzir sua comida, eles tornam-se, na verdade, veganos, radicalmente veganos. E dentro dos monastérios, então, não há uma cozinha assim. Isto torna-se característico do budismo chinês. Então,
A partir deste momento e desse movimento Mahayana junto aos leigos, começam a surgir sutras escritos por grandes mestres que são atribuídos a Buda, esses sutras. Evidentemente, eles não foram escritos no tempo do Tripitaka. Eles foram escritos posteriormente, a partir do século I depois de Cristo. Dois sutras muito importantes, inclusive para o Zen, são o Lankavatara Sutra, que foi escrito ao tempo de Asanga e Vasubandhu, que são mestres da nossa linhagem, que aparecem na linhagem do Zen. E o Lankavatara é muito claro a esse respeito. Ele diz que os bodhisattvas têm que evitar comer pedaços de seres vivos. Como pode ser que eles o façam? Porque essa não é uma conduta para os bodhisattvas. E o Surangama Sutra, um pouco posterior, é muito mais radical ainda. O Surangama Sutra diz assim: como um bhikkhu pode se chamar, um monge, pode se chamar meu discípulo, se come os pedaços dos seres estraçalhados, como ele come carne e o sangue dos seres vivos. Diz o Surangama Sutra: se os monges evitam caminhar na grama para não pisarem em insetos, como eles podem comer a carne de seres vivos? Como eles podem usar sapatos de couro? Como eles podem agir desta forma, né? Então, o que ocorre no pensamento budista, no contexto Mahayana, é uma acentuação desse pensamento compassivo. Lembrem que, originalmente, o topo da realização espiritual era o arata, aquele que conseguia vencer os seus inimigos espirituais, seus inimigos internos, e se liberava. O topo da realização no movimento Mahayana é o Bodhisattva. E o Bodhisattva não é aquele que conseguiu libertar a si mesmo, mas sim aquele que trabalha pelos outros constantemente. É aquele que se dedica aos outros, é um ser de compaixão. Então, esta ideia e a ênfase no Bodhisattva também leva ao sentimento compassivo com todos os seres. Mesmo assim, no movimento Mahayana, jamais surgiu uma regra para forçar nem monges nem leigos a jamais comerem carne. Ou seres vivos, de alguma forma, ou gafanhotos, ou qualquer coisa assim. Jamais surgiu uma regra assim, mas uma tendência muito forte, através do desenvolvimento de uma cozinha especial, através de sutras recomendando isso aos bodhisattvas, sendo severos em relação a isso para os monges. E esse conceito se espalhou. Mas o conceito de não matar pode ser também levado a outras considerações, como as considerações sobre as mortes indiretas. Por exemplo, alguém que rouba os recursos públicos ou desvia através de N maneiras ou com contratos fraudados com construtoras ou qualquer outro meio que tenha sido criado e desvia dinheiro para seus próprios objetivos ou seus partidos políticos ou qualquer coisa assim, é indiretamente um assassino, porque não está investindo
na saúde, por exemplo. Esse é um problema que podemos ver agora, quando sabemos que o Japão tem 15 leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes e o Brasil tem 1,95. Portanto, uma epidemia como nós temos agora é uma coisa muito mais grave no Brasil do que mesmo numa Itália, que tem quase 4 leitos por 1.000 habitantes. Então, existe essa responsabilidade indireta também. E podemos dizer aquele que desvia recursos públicos é, indiretamente, um assassino também, é um criminoso. Muito mais do que apenas um ladrão, ele é, indiretamente, o causador de mortes e imenso sofrimento. Outra consideração é sobre a eutanásia, a ortonásia e outras providências a esse respeito. Quando perguntam a esse respeito, eu digo, o foco do budismo não é a vida, o foco é o sofrimento. Você gostaria de ficar numa cama de hospital 6 meses ligado em máquina, sofrendo tremendamente, ou gostaria que fosse possível a sua família, o médico, e com a sua licença, você ser retirado dessa situação e deixado que a sua morte ocorresse naturalmente, como é o conceito da ortonásia, não auxiliar mais e deixar o caminho natural seguir, ou o conceito da eutanásia, interromper a vida para interromper o sofrimento. Ambos os conceitos são viáveis dentro do budismo. E eu mesmo digo à minha família, não me deixem ligado em máquinas numa cama de hospital, permitam que eu morra, vá embora. É muito mais lógico, menos despesa pública, o leito para alguém que realmente precisa e possa se salvar, e a interrupção de um sofrimento inútil, em termos naturais, não ocorreria. Então, tanto a ortonásia quanto a eutanásia têm viabilidade dentro do budismo, e nos tempos de Buda, 2 discípulos dele têm com sua aprovação a interrupção das suas próprias vidas. Eles mesmos interrompem suas vidas com o benefício de Buda. Então, essa tradição tem já 2.500 anos, não temos nem este apego irrestrito à vida, e colocamos à frente de todas as considerações a dor e o sofrimento. Eu espero que isso tenha esclarecido várias questões a respeito do preceito de não matar. Repito que não há nenhuma obrigatoriedade de vegetarianismo. Alguns alunos me perguntam a esse respeito, mas eu tenho um privilégio enorme, porque eu nasci de um pai que era vegetariano e numa casa vegetariana. Então eu tenho 72 anos sem praticamente ter comido carne. Só me aconteceu em situações em que eu fui obrigado, por circunstâncias culturais, em lugares específicos, né? Eu tive que fazer isso no Japão, e foi a única ocasião em que, na minha vida, isso sucedeu. E posso dizer que a história de que há algum prejuízo por não comer carne em termos de saúde ou deficiências físicas é pura fantasia, porque já ouvi isso de vários médicos, e depois que fazem os exames, eles ficam estarrecidos porque o que eles pressupunham que por acaso acontecesse comigo não acontece. E a tradição
nos mosteiros, onde a cozinha tem a tradição vegetariana, não são todos, né? Os mosteiros chineses e japoneses onde isso é mantido, e eu estive num mosteiro nos Estados Unidos onde isso era mantido também, uma comida vegana. A tradição é que os monges têm longa vida com lucidez. É comum monges zen viverem além dos 100 anos, sendo recordista Joshu com 116 ou 118 anos, com lucidez, ensinando até o fim. Espero que isso sirva a todos para a compreensão da doutrina budista a esse respeito.